Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia a todos que estão conosco nessa escola. Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estudamos sobre o amor no seio da igreja. Hoje o nosso tema é o amor sobre todos. Não é porque quando a Bíblia fala do amor de Deus, ele é abrangente, né? Porque Deus amou o mundo. Então, todos os habitantes, eles estão dentro do propósito de Deus, do amor de Deus. Ele não morreu por um grupo, morreu por todos. Agora, só tomarão posse aqueles que creem. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ele não só deu a vida, mas busca a sua criatura, através dos seus discípulos, da sua igreja. Enfim, ele não cansa de buscar, ainda que seja rejeitado, mas ele continua a procurar sua criatura, porque a eternidade sem essa reconciliação que ele propôs, que ele fez por nós na cruz, a eternidade sem Deus é horrível. Imagina o que é, né? É eternamente banido da presença de Deus. É muito sério isso, queridos. Mas então hoje nós vamos estudar sobre o amor de Deus sobre todos. Amém, queridos? Vamos orar. Quero dar bem-vindo a você que já está comigo nessa aula. Deus te abençoe, né? E hoje, domingo, dia de estarmos cultuando a Deus, estudando a sua palavra,
Amém? Nós vamos orar primeiro pelo caderno de oração que já passou, por você que está comigo, por você que ainda vai assistir através dos grupos. Nós estamos desejando a vocês todos um excelente domingo. E não esqueça do culto presencial, porque quando vamos à igreja nós estamos como o corpo reunindo para adorar o Senhor, para ouvir a palavra, para ser também instrumento nas mãos de Deus, para ajudar o ministério que pertencemos. Enfim, não esqueça, hoje é dia do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pelas muitas vitórias que o Senhor tem nos concedido por Sua misericórdia infinita. Agora, Pai, nós estamos iniciando esta aula. Eu quero pedir que abençoe a todos que já estão sintonizados nessa escola, também aqueles que vão assistir depois através dos grupos. Que seja as Tuas mãos. Também o nosso caderno de oração que passou, Pai, Tu sabes quantas vidas precisando de Ti, da Tua intervenção, da Tua ajuda, do Teu socorro. E nós sabemos que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Agora me prepare para esta lição de hoje, o amor de Deus sobre toda a criatura, sobre todos. Aquele amor que foi expressado ali na cruz, quando Ele deu a sua vida por nós. Era o desejo e é o desejo do coração. Não é o desejo do coração que nenhum pereça, senão que todos venham arrepender-se. Está lá em 2 de Pedro 3,9, na parte B. E Ele fez tudo e faz ainda através da sua igreja, através dos seus servos, para despertar aqueles que ainda não conhecem, aqueles que conhecem, mas estão distraídos, Pai. Abençoa, pois eu te peço, capacita-me nessa ministração. Eu oro assim por todos, lembrando da nossa nação brasileira, dos poderes constituídos, Pai. Tu sabes o quanto esses homens precisam da tua direção para administrarem esta nação, Pai. E a tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, te peço abençoar. Agora, Senhor, fica conosco nessa aula. É a oração que eu te faço, me capacitando e me usando como teu instrumento para abençoar muitas vidas. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, abra agora seu cantor cristão no 545. Este louvor é o louvor da abertura da nossa escola. Vamos louvar?
Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Vamos à escola para estudar, para louvar, para nos prepararmos para fazer a obra que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém, queridos? Agora, antes de entrarmos na aula, vamos cantar juntos o hino 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho como Salvador. Amém? Vamos louvar agora. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, queridos. E agora nós já vamos entrar na nossa aula, amém? Nós hoje o texto básico sobre o amor por todos, não é? Está em Romanos 12, 14 a 16. Abra sua Bíblia comigo agora e vamos fazer esta leitura juntos. Eu disse Romanos, capítulo 12 e os versículos 14 ao 16. Vamos ler juntos? Romanos 12, 14 a 16 diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós,
Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. O amor não é só aquilo que a gente faz pela pessoa no sentido de socorro e de ajuda, é também como nos comportamos com elas. Amém, queridos? Nós ainda vamos ler Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 10. Vamos lá, eu disse Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 ao versículo 10, que diz assim, vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Aí está, queridos, não é? O que e como o Senhor fez por nós, deu sua vida. Essa é a forma que Ele mostrou o seu grande amor por nós. Amém? Vamos entrar na nossa meditação. Você que está comigo já é bem-vindo. Deus abençoe a todos. Amém? Do começo ao fim da Bíblia, o amor é citado como um grande mandamento. É algo a ser praticado por todos os crentes em Jesus, né? Porque isso é o significado do amor na Bíblia. A Bíblia enxerga o amor como o principal valor entre todas as relações, ou seja, entre os homens, entre Deus e suas criaturas. É o amor que permeia. Por isso que uma igreja que não pratica o amor, o irmão que não pratica o amor, ele está distante dos propósitos de Deus na vida dele. Amém, querido? Então vamos lá, o amor é um dos atributos de Deus, é algo que faz parte do seu caráter e que podemos conhecer. O apóstolo João declara sobre isso, está lá em 1 João 4, 7 a 8, quando ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor tem que estar permeando a igreja, as ações da igreja, as suas ações, e tudo que você fizer deve ser por amor. Amém, querido? Portanto, o amor é algo que qualifica Deus inteiramente, e desse amor vem a motivação de Deus de criar todas as coisas para que outros pudessem desfrutar do seu eterno amor, como está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como Deus é amor, é isso que Ele exige das pessoas. O que Ele exige de você? Que você ame. Faça da sua vida isso. Tire de você tudo que for recalque, tudo que for ódio, tudo que for resistência aos outros, porque não estão fazendo com o que você se agrada. Vamos ver Jesus respondendo. Respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus. Aqui é quando alguém lhe pergunta sobre os mandamentos de Deus. Qual é o primeiro grande mandamento da lei de Deus? Jesus responde, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, você amar a Deus. Jesus está citando Deuteronômio 6,5, verso que os judeus costumam declarar todos os dias. Esse fato demonstra a importância que o amor pelo Senhor tem pela vida do povo dele. Ame a Deus. Como é que você ama a Deus? Você não tem como amar a Deus se não amar o teu próximo. Como citado acima, o maior mandamento de todos é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Dessa forma, o amor a Deus é algo que exige uma dedicação muito grande da nossa parte para que nossos sentimentos, compromissos e observações sejam sobre o Senhor.
Amém, querido? Então, o que permeia a sua vida? Qual é o teu assunto? Sempre você vai ter dentro das suas conversações, dentro das seus comentários, enfim, dentro da sua experiência, a pessoa de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Jesus disse, eu sou o caminho, né? Jesus disse, e Jesus é o caminho para amar a Deus, principalmente quando Ele ensina que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está lá em João 14:6. É através de Jesus que as pessoas conhecem verdadeiramente a Deus. Quem ama o Filho, ama também o Pai. Ame o próximo, não é? Como amar a Deus? Como chegar a Jesus? Através do amor ao próximo. O amor entre as pessoas é o que sustenta a convivência saudável entre todos. Deus exige, no segundo maior mandamento, que as pessoas amem ao próximo. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você não pode esquecer de você, cuidar do seu corpo, cuidar da tua saúde, cuidar da tua vida, né? Sobretudo no campo espiritual. Está lá em Mateus 22:39. Jesus ainda diz que toda a lei e os profetas do Antigo Testamento são baseados nesses dois grandes mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Toda ajuda aos necessitados e boa convivência entre as pessoas próximas que a Bíblia exige é fundamentada no amor pelas pessoas. Todos são dignos de amor, não por merecimento próprio, mas por serem feitos à imagem de Deus. Esse amor não se refere a sentimentos vazios, mas de ações como entrega, misericórdia e justiça. Então o amor não adianta ser da boca, uma coisa vazia, não, tem que ser uma coisa do coração e algo que você possui de fato. Agora vem algo muito difícil, só Deus na vida da gente. Ame os inimigos. Mais do que amar aqueles que são mais próximos, Jesus chama os seus seguidores a amar aqueles que os perseguem, né? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amém? Os seus inimigos façam bem, aos que os odeiam, abençoe, aos que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. E ele ainda diz mais: que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Olha como é que ele está botando as coisas no lugar certo, né? Tá aí, né? A oração do cristão por aqueles que lhes causam problema deve ser em amor. Não ore simplesmente para cumprir o mandamento. Tem uma ordem de Deus, então eu tenho que fazer, senão como é que vai ser? Não, não faça isso. Ore porque você de fato está procedendo do teu coração. E aí você é capaz de olhar aquele teu inimigo que está de cara amarrada para você e dar um sorriso para ele e cumprimentar. Ele não vai entender, pode achar que é zombaria, mas você deve ser prudente, mas jamais se fechar para ele. Amém? Por exemplo, se alguém zomba de você no trabalho por ser cristão, por pior que seja a situação, o nosso dever é amá-lo. Não é fácil. Eu já tive esse problema no trabalho, não é fácil. Eles zombam mesmo, escarnecem da gente e a gente não pode criar nenhum tipo de, vamos dizer assim, reserva contra essa pessoa, ódio. Não, a gente tem que amar essa pessoa e orar por ela, não é? Porque você já imaginou, essa pessoa te odeia, mas não é ela que te odeia, é o inimigo que está dominando ela. Então, quando você odeia uma pessoa porque ela te odeia, você está odiando uma pessoa porque o inimigo está usando ela para criar em você esse pensamento errado. Amém, querido? Vamos lá. O amor é o padrão divino. Sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Está lá em Mateus 5:48. Qual é a origem do amor? Vamos lá. A lei foi dada por meio de Moisés. O amor realizado de Deus veio por meio de Jesus Cristo. Lá diz assim, né? A lei foi dada por Moisés, a graça
né, veio por Jesus Cristo. Então aqui nós estamos falando sobre o amor, veio por Jesus Cristo. Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, está lá em Romanos 5:5. O próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, está lá em 1 Tessalonicenses 4:9. Essa ordem está sendo dada a fim de amarmos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Sabemos que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Está lá em 1 João 3,16. Às vezes eu gosto de lembrar a igreja que nós já decoramos o Evangelho de João 3,16, mas 1 João 3,16 nem todos já decoraram, ou quase nenhum decorou, que ali está dizendo exatamente isso. Como Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Queridos amigos, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Está lá em 1 João 4:7. Vamos lá, as bênçãos do amor. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Está lá em João 1,16. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Está 1, versículo 7. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Está lá em 1 João 4, versículo 12. Vamos lá, ser cristão é ser amor. Olha só, que coisa interessante, né? A gente tem que parar e avaliar isso. Eu vou repetir. Ser cristão é ser amor. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então é uma maneira de se identificar um cristão, é que ele exala amor, ele ama, não é? E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo do pão juntos e fazendo orações. Está lá em Atos 2:42. Não é? Como é que a igreja deu seus primeiros passos? Em amor. E aquilo, cada dia o Senhor acrescentava na igreja que eles iam se salvando, porque eles viam a prática do amor na igreja, né? Portanto, esforcem-se para ter amor. 1 Coríntios 14:1. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. 1 Coríntios 16:14. Somos dominados pelo amor. 2 Coríntios 5:14. Por meio de nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Está lá em 2 Coríntios 6:6. Oro para que vocês tenham raízes e alicerce no amor. Efésios 3:17. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Está Efésios 5:2. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Colossenses 3:14. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo. É isso? Que o Senhor faça que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. 1 Tessalonicenses 3:12. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. É nesse novo serviço de amor, não é? E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros, 2 Coríntios 8:7. Falando a verdade,
com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até que alcancemos a altura espiritual de Cristo. É Ele que faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Está em Efésios 4, versos 15 a 16. Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então aqui, tudo que fazemos na casa de Deus, irmãos, deve ser mostrado em amor, não é? Porque deve ser feito tudo com amor, com alegria, não é? Porque se você ama, você está alegre, não é? Porque um coração alegre formoseia o rosto. Então tudo isso a gente vai estar mostrando através da nossa postura, através do que fazemos e como fazemos. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Está lá em 1 de Pedro 4:8. Agora vamos falar sobre o verdadeiro amor. O que importa é a fé que age por meio do amor. Gálatas 5:6. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Romanos 12:9. Amem uns aos outros com o amor de irmão em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. É Romanos 12:10. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. É Jesus mostrando o que iria fazer por nós. João, no capítulo 15, verso 13. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continue a amar uns aos outros. 2 João, verso 6, né? Capítulo 1, verso 6. Que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Gálatas 5:13. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio da ação. Está lá em 1 João 3:18. Quem ama contribui. Olha só que coisa interessante. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Paulo passou muito aperto financeiro porque faltava essa contribuição liberal das igrejas, mas então eles traziam o exemplo das igrejas da Macedônia, não é? Que foram fiéis e que o ajudaram a fazer o trabalho, né? Agora vamos conhecer também o amor errado, não é? Que nós não devemos praticar, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Mas vocês, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Está em 1 Timóteo 6, 10 e 11. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Então está aí o ficar contente com aquilo que tem e não se arriscar buscando ter mais, e muitas das vezes nem tem um coração aberto para contribuir. A falta de amor, vamos falar. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, está lá em Mateus 24:12, o amor de muitos esfriará. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros, não é? Agora eu vou falar sobre o fim do amor. Lembre disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião.
não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. É Paulo falando a Timóteo, está lá em 2 Timóteo 3, 1 a 5. A recompensa do amor. Você ama, você tem mostrado isso na sua vida, pois há uma recompensa para você. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Está lá em Hebreus 10. Né? Sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Mateus 5,48. Muito bem. Então nós estamos mostrando a vocês, não é, sobre a importância do amor. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o amor para com todos, sendo agora bem objetivo, já caminhando para o encerramento, mas ainda tem material para vocês. O apóstolo Paulo vem descrevendo com muita coerência a ética do comportamento cristão. A lição anterior enfatiza o amor no seio da comunidade, foi o que nós abordamos na aula passada. O amor é o grande princípio normativo dessa ação. Na comunidade, o povo de Deus, cada crente é chamado para efetivar o amor ao próximo por meio de ações. A partir do verso 14, Paulo mostra que esse princípio de amar cristão deve aplicar-se abarcando também o mundo exterior. Então agora é atravessando, não é, os portais da igreja, a área dos nossos próprios irmãos e tendo uma visão do mundo, porque há muitos necessitados e há muitos carentes do amor. Deus amou o mundo, João 3,16, isto é, a humanidade inteira. Espera-se dos crentes a mesma amplitude de amor. Você tem que entender isso. Amém? Uma clara demonstração do amor de Deus pode atrair as pessoas para o reino do Salvador. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Eles viam como a igreja vivia e aquilo atraía eles, não pelo interesse, mas é pela importância que era dada às pessoas. Naquele dia, o governo romano era um governo rígido, muito violento. Então, a igreja apareceu como sendo assim, a parte que Deus estava dando ao mundo para tirá-los de toda aquela situação que eles viviam. Quando ainda estávamos sem força, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Aqui está, então, mostrando que Deus se interessa por todos. Deus recomendou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores. E isso foi pecadores, não é? E isso foi demonstrado pelo fato de que Cristo morreu por tais pecadores, está lá em Romanos 8. Nisso percebemos o princípio divino do amor em operação que se baseia em si mesmo e não em o objeto amado. Você pode amar o seu bem, mas Deus e o próximo tem que estar acima de tudo isso. Veja que a sombra do amor de Deus podemos investir nas outras pessoas e em nós mesmos. Aí vem de novo a palavra, abençoai os que vos perseguem. Se a esperança cria largueza de coração para com os perseguidores, também cria capacidade de amar e bendizer os nossos inimigos e perseguidores. Está lá em Mateus 5,44. Mas eu digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Nas promessas das bem-aventuranças, Jesus fala da reação correta em relação à perseguição. Está lá em Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas
que viveram antes de vocês. Pedro igualmente ordena que evitemos a vingança e que abençoemos os que nos injuriam. Abençoar é uma atitude bastante condizente com os filhos de Deus. Os que são do Senhor têm facilidade em maldizer as outras pessoas. Os que não são do Senhor, deixa eu corrigir, os que não são do Senhor têm facilidade em maldizer as outras pessoas. Algumas vezes, as crises pelas quais passamos podem nos levar a um sentimento de vingança em relação às pessoas que nos prejudicam. É aí que se percebe a diferença de estar em Cristo. O mesmo sentimento que ele habitou deve de estar em nós. Filipenses 2:5. Habite em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ter a boca cheia de amargura é uma das grandes características dos homens não regenerados e que, de forma alguma, convém àqueles que proferem o nome de Cristo. John Gill falou sobre isso. É bom que cada um reflita no que tem faltado a respeito das autoridades, dos líderes religiosos e das pessoas ao redor. Cada um de nós deve aprender a falar a respeito dos outros. Tiago, cada um de nós deve aprender a falar a respeito dos outros. Tiago 3:9-12. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, não pode uma figueira produzir azeitona e uma videira figos. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então não pode uma boca que louva, uma boca que adora o Senhor, sair maldição ou sair palavras que não edificam. Então muito cuidado com o que sai. Jesus disse uma vez, não esqueçam, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então muito cuidado com o que você fala. Vamos ao segundo tópico. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes na igreja. O que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Muita gente erra. Presta atenção. Paulo fala na graça da empatia. A empatia é você tomar o lugar da pessoa que está passando a prova, que é a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir o que ela sente. Quanto mais pessoas vai se tornando parecida com Cristo, mais se deixam mover de empatia com as outras pessoas. Quer dizer, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente a dor do teu próximo e quer ajudá-lo. E procura, dentro das suas possibilidades, fazer isso. Amém, queridos? A largura de coração, criada pela esperança cristã, torna o homem sensível às alegrias e tristeza dos outros, em geral. Não é? Crisóstomo nos adverte que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É isso que eu sempre pego as pessoas. Em geral, as pessoas dizem assim, é mais fácil se alegrar com os que se alegram. Não é não. Já vi uma pessoa se alegre contando um testemunho, a outra lá no banco da igreja disse assim, coitada, olha lá, a exibida. Não se alegrou com a alegria da pessoa. É normal assim, né? Porque é comum a natureza humana chorar pelos que sofrem. Contudo, pode cair no pecado da inveja ao vermos uma pessoa obtendo sucesso. Aí que está, não é? No entanto, quem ama ficará sempre feliz com a alegria da pessoa amada. Esforcemo-nos por possuir a mente compassiva e cheia de empatia, que nosso coração se deixe tocar pela aflição alheia. Vamos ao terceiro tópico. Tendo um mesmo sentimento uns para com os outros. A harmonia entre nós é produzida pela operação amorosa do Espírito Santo, a qual produz todo o seu fruto em nós. As relações harmoniosas, então, devem ser buscadas e mantidas no seio da comunidade cristã. O próprio Senhor Jesus nos informou que a nossa unidade é um meio eficaz para o testemunho cristão. Está lá em João 17:23. Vamos à quarta. Condescendei com o que é humilde. Cada crente deve identificar-se com os demais. Não pode haver distinção que promova a divisão no corpo de Cristo. É bom lembrar
que os romanos, para quem primeiramente foi endereçada essa carta, tinham escravos. Quão difícil deve ter sido para alguns indivíduos destacados se misturarem e tratarem como iguais aos escravos de sua casa, porque no reino de Deus não há acepção de pessoa, não é? O dono e o escravo e a presença de Deus como dois servos, né? Cristo trouxe uma nova ordem, pois em sua família o prestígio social não mais distingue os filhos. O crente deve deixar atrair também por pessoas de menor influência na igreja. Não se deve privilegiar a quem tem uma melhor posição social ou mesmo intelectual. Somos todos iguais. Amar, aceitar, atender, conversar. Este é um sinal de uma igreja sadia. Os irmãos de classes sociais distintas convivendo com igualdade e amor, está lá em Atos 2, 42, 44. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas, né, pelos apóstolos, né? Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os títulos, a aristocracia de alguns irmãos mais privilegiados deviam ficar fora do convívio da comunhão cristã. É lá fora, doutor, e etc. Vamos respeitar no seu trabalho, porque é uma pessoa conhecida ao membro da igreja, não vamos falar, meu irmão, como é que tá? Calma lá. Devemos respeitar as pessoas no seu trabalho, na sua posição. Amém? Vamos para o 5º. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Meu irmão, porque você alcançou o conhecimento mais do que os outros? Cuidado, seja humilde, seja simples. Não queira que todo mundo fale ou pense ou haja como você, né, que teve o privilégio de alcançar essa posição. Mas o suporte, né? O apóstolo Paulo orienta que o amor cristão elimine o orgulho e a presunção. O nosso modelo é o Senhor Jesus, que se humilhou antes que fosse exaltado. Está em Filipenses 2, 2-5. O próprio Jesus foi quem disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Você já imaginou a capacidade de Jesus? Meu Deus, a sabedoria foi aluna dele. É um perigo para o cristão começar a se comparar com seus irmãos e julgar-se melhor. Mas eu sou melhor. Muitas vezes, os que querem se mostrar mais espirituais são os mais orgulhosos e quase nunca aceitam a orientação de seus líderes, né? O final é sempre a queda espiritual e a divisão da igreja. Já imaginou, queridos? Então é muito importante essa lição para que nós fiquemos na posição, amar a todos, respeitar todos. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Há uma tolerância onde o amor reina. Amém, queridos? Vamos chamar o hino agora 137 do cantor cristão. Já estamos caminhando para o encerramento. Amém? Enquanto o Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, glória a Deus. Enquanto Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, não é? Está em toda a palavra de Deus os ensinamentos de como nos comportarmos como igreja e socialmente também. Amém, queridos? Nós estamos já encerrando esta lição
E agora eu quero conhecer os aniversariantes desta semana. Você aniversariou essa semana? Parabéns. Deus te multiplique muitos anos e você seja muito feliz. E agora vamos recitar o versículo do aniversariante, amém? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique muitos seus anos de vida. É a nossa oração, é a nossa palavra. Parabéns a todos, amém? Vamos agora orar. Não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas o clamor das 18 horas, mas temos também o culto. Hoje preside o nosso culto a mocidade. Então vai ser aquela festa que sempre a mocidade faz, e é uma bênção muito grande, e você está convidado a nos assistir. Se estiver em casa, não perca o seu culto presencial, que é muito importante. Mas você depois pode no Facebook você assistir o culto. Com certeza o Senhor tem uma bênção também para você. Amém, querido? Deus abençoe a todos. Vamos orar e até logo mais às 18 horas. E que Deus te abençoe muito nesse dia. E não esqueça de frequentar, de estar na sua igreja adorando o Pai. Oremos. Pai Celeste, nós te agradecemos por esse momento que passamos com os teus filhos. Agora, Pai, que estamos encerrando essa escola, abençoe que todos eles tenham um domingo de paz, domingo abençoado. Muito obrigado por todos que participaram, por todos que vão participar, que em tudo, ó Pai, o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado e abençoado. É a oração que faço, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser